pessoal, tudo jóia? Hoje a gente tá começando mais um Fala Ramalho e essa vai ser um Fala Ramalho diferente. Toda vez vocês estão acostumados a gente estar entrevistando uma pessoa, mas dessa vez eu resolvi fazer diferente e eu mesmo responder as perguntas que vocês me mandaram por mensagem, por WhatsApp, pelo Instagram. Vamos ver se vai dar certo. A primeira pergunta que me mandaram é o seguinte: qual a importância da minha candidatura para a população alagoana? Eu tenho andado assim em todos os lugares aqui de Alagoas, fui em vários municípios, vários bairros aqui de Maceió, e eu tenho sempre levado uma fala de onde eu vim e o que foi que eu já fiz pela saúde, pelo meu estado e qual é o meu propósito de vida, por que é que eu fui candidato. Eu sempre digo a importância de eu ser candidato é o que eu chamo de representatividade. A gente é acostumado aqui em Alagoas, historicamente, não se sentir representado. Eu também me senti assim, né? As pessoas, os políticos que são eleitos não se parecem com a gente, não têm as mesmas histórias, não viveram o que a gente viveu. E uma pessoa que não conhece, não viveu, nunca viu, dificilmente ela vai representar de forma adequada o nosso povo. Então o motivo e a importância dessa minha candidatura é que eu já vivi o que a maioria da população já viveu, tive oportunidades através de políticas públicas, então a importância é que quem viveu, que já passou por muita coisa nessa vida, sabe a importância das políticas públicas e se propõe, que é o meu caso, eu me proponho a estar lá nos espaços de decisão, representando os anseios da população alagoana. Então acho que a maior importância da minha candidatura é essa, é representar o povo, é gente como a gente ocupando esses espaços. Deixa eu ver aqui a outra pergunta. Aí diz assim: o racismo ainda é uma grande barreira no Brasil, como você enxerga essa questão? Eu escutei uma frase que diz assim: a escravidão por muito tempo vai ser uma característica marcante, uma característica nacional do nosso país, e isso é a mais pura verdade. A gente teve um dos últimos países do mundo a abolir a escravidão, o reflexo disso é o racismo estrutural, né? A gente teve agora um jogador de futebol que fez um vídeo muito interessante falando das dificuldades, ele mesmo já saindo da classe social e ascendendo socialmente, mas mesmo assim enfrenta diariamente o problema do racismo. Então é um problema que é uma chaga na nossa sociedade e que precisa, além de ser combatido de forma legal, através de leis que punam quem comete, mas a gente precisa atacar a estrutura, que é realmente criar ambientes que se discuta sobre o racismo, garantir à população que historicamente foi excluída, que ela possa acessar alguns espaços através da educação, do sistema de cotas. Então, não é com uma medida simples, mas é com um conjunto de estruturas, né, de medidas que vão minimizar e, de fato, acabar com o racismo. Eu sei que não vai ser uma tarefa fácil, mas como aconteceu comigo, né, através das cotas e de tantos outros programas que a gente sabe que vem dando certo, eu acredito que essa deve ser uma bandeira de qualquer político, porque a gente sabe que isso é uma chaga, é um problema que nós enfrentamos, que tem se tornado cada vez mais evidente, apesar de muitos quererem negar. Então é um problema que a gente precisa enfrentar com muita seriedade. Vou responder a terceira pergunta que me mandaram aqui. Você vem destacando a importância das políticas públicas de inclusão. Que impacto isso gera na vida das pessoas? Todo impacto, né? Todo canto que eu vou, eu sempre cito que fizeram a gente acreditar que se a gente se esforçasse muito, a gente conseguiria. E se a gente não conseguiu, é porque não se esforçou. E isso é uma mentira. A gente que vem da pobreza, que vem das periferias, a gente com a força dos nossos braços, do nosso trabalho, a gente consegue sobreviver. Garantir o alimento dentro de casa, mas gerar mudança a nível de estrutura, a nível de coletividade, só através de políticas públicas. Então as políticas públicas são elas que garantem uma escola digna, o acesso à saúde adequada, ela que garante a criança lá na primeira infância tem as condições de se desenvolver, é ela que garante a segurança para que a gente possa viver livremente. Então assim, sem política pública a gente não consegue avançar. Então a importância da política pública, tanto na coletividade quanto na individualidade do indivíduo, ela tem uma importância muito grande e eu sou uma prova disso. Eu vim da Vila Brejal e sou médico hoje por conta de várias políticas públicas que fizeram parte da minha vida, e para citar uma delas foi o ProUni, que foi uma política pública que fez eu chegar na primeira universidade que eu fiz, que foi fisioterapia, e depois a política de cotas, que outra política pública que fez a diferença na minha vida e de metade dos alunos do curso de medicina quando eu entrei lá. Então política pública é o caminho para a gente libertar o nosso povo das agruras que ele vive hoje. Deixa eu ver aqui a outra pergunta. Ramalho, qual a importância da representatividade numa eleição? A gente fala muito, né? Vocês já ouviram falar muito de representatividade. Eu só acrescento, eu chamo de representatividade responsável. Não é só você participar de uma determinada comunidade ou determinada etnia. Não é isso. A gente precisa ser consciente do nosso papel enquanto cidadão para que, de fato, a gente possa representar de forma correta, digna,
buscando a melhoria do nosso povo. O objetivo de eleger os deputados estaduais, quando foi pensado lá o legislador, era que geralmente tivesse representação de vários segmentos da sociedade. O que a gente vê na prática é que as casas de decisão, a Câmara, a Assembleia, ela tem representação de famílias que historicamente comandaram os estados, não só aqui em Alagoas, como no Brasil como um todo. Então são famílias que são representadas nesses espaços, onde a gente entende que quem deveria ser representado é a pluralidade do povo. Então tinha que ter lá as mulheres, os professores, os profissionais de saúde, os negros, os indígenas, todo mundo tinha que estar lá de alguma forma sendo representado, e infelizmente não é isso que acontece. E para que a gente possa tomar decisões que beneficiem todo o coletivo, a representatividade é muito importante, porque tem coisa que só com a vivência do dia a dia a gente consegue botar em prática. Tem uma frase que eu escutei que quanto mais mulheres na política, mais políticas para as mulheres. Só para citar o exemplo da importância da representação da mulher. Então representatividade é uma palavra que tem um significado muito grande, que só com ela é que a gente consegue melhorar a vida de todo mundo. De uma minoria falando pela maioria. O que isso significa? Bom, em todo lugar que eu vou, eu sempre cito o exemplo, que nós que viemos da periferia, que estudamos na escola pública, que acordamos cedo para trabalhar, para sobreviver, nós somos a maioria da população. Ponto. E aí, quando a gente vai olhar quem são os representantes que estão lá decidindo políticas públicas, tomando decisões, são pessoas que de fato não nos representam. É uma elite econômica que não vive o que a maioria do povo vive e que está lá decidindo por essa grande maioria. Então é uma minoria dos grandes, ricos e poderosos desse país que tomam decisões pela maioria. E a ideia é justamente que haja o contrário, que isso acabe ou mude. Que a gente possa ver pessoas comuns, como a gente vê no nosso dia a dia, estando lá nesses espaços de decisão, nos representando, dizendo das suas vivências, do que já passou, do seu dia a dia e, de fato, lá legislando, criando leis que possam beneficiar essa grande maioria que, historicamente, não se vê na política. Eu acho que os motivos do desinteresse geral da população, da grande maioria da população pela política é justamente esse. Primeiro, porque diz que está decepcionado, que já foi muito enganado. E segundo, que quando olha para os representantes, não se vê lá representados. Porque são pessoas que nem fisicamente se parecem com a gente. Então a importância da representatividade e dessa maioria em número estar lá ocupando esses espaços é justamente esse. Porque eu tenho convicção que quando o povo estiver lá tomando as decisões, as coisas vão ser muito diferentes. Eu escutei uma frase recentemente que diz: só o povo pode salvar o povo. Então é isso que eu me proponho a fazer e defendo que o povo realmente ocupe esses espaços e tome as decisões corretas que beneficiem a coletividade. Eu acho que é a última pergunta agora. Qual seria o primeiro passo para romper essas desigualdades? Então, volta ao que eu tinha falado na pergunta anterior. O primeiro passo é a gente dar visibilidade, voz e vez a essa população que é esquecida, que é marginalizada, que só é lembrada nesse período agora de eleição. Eu acho que vocês já escutaram uma frase que diz assim: pobre só tem valor no período da eleição. E para muitos dos políticos profissionais, essa é a verdade. Eles procuram a gente nesse período, eles vão lá, mas depois que passou o período da eleição, eles voltam a viver a vida deles e a gente é que fica com as consequências dessa escolha desse período eleitoral. Então, para que a gente possa acabar com a desigualdade, a gente precisa ter pessoas que estejam comprometidas com o desenvolvimento de políticas públicas, que conheçam a realidade do povo e que estejam lá, uma vez tomando decisão em benefício desse povo que eles representam. Não existe outro caminho para que a gente possa gerar mudança de forma coletiva que beneficie a todos, sem ser pela política. É a política que consegue construir hospitais, construir escolas, e para tomar essas decisões tem que saber que o povo precisa, e quem sabe que o povo precisa é o povo. Então o povo precisa estar lá tomando decisões, e são essas decisões que vão minimizar e acabar com a desigualdade que a gente enfrenta hoje aqui no país e tem se agravado nos últimos anos. Eu acredito muito nisso e essa é a minha bandeira. A gente precisa dar voz e vez às pessoas que estão lá na periferia para que elas tomem as decisões corretas e beneficiem a coletividade. Então, pessoal, foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Para mim foi uma honra responder as perguntas de vocês. A gente individualmente responde um ou outro ali por mensagem, mas dessa forma eu acho que eu vou conseguir chegar a mais pessoas. E eu queria aproveitar para lembrar que nós estamos na última semana para a eleição. Uma semana decisiva, onde a gente vai decidir os rumos do nosso país e da nossa Alagoas. E eu espero ser merecedor de contar com a sua confiança para que no dia 2 de outubro a gente eleja Marcos Ramalho, deputado federal, com o número 1516. Então vamos à luta, esse restinho de semana ainda a gente consegue conversar com muitas pessoas para que a gente possa pela primeira vez eleger um deputado federal que veio do povo e vai estar lá em Brasília lutando e defendendo o povo de Alagoas.